Vamos lá, meus amigos, tudo bom? Português Ninja na área. Vamos fazer mais uma questãozinha da banca Fundação Getúlio Vargas. A prova, até esqueci, meu Deus. A prova é Inspetor de Polícia, sexta classe. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. Bom, vamos direto pro comando da questão. Porque a gente é malandro, esperto, não adianta só saber a matéria, tem que saber fazer a prova. Então, direto para o comando. Até para saber se é uma questão de interpretação ou se é uma questão de gramática, porque de nada vai adiantar você... E olha que o texto é pequeno. Aí você pega um texto enorme, lê, quando chega na questão de gramática. Entendeu? Você só lê o texto se realmente for necessário para ler o texto. E tem que saber ser esperto, malandro, na hora de ler um texto, marcar os sujeitos. Se der para fazer um fluxograma do lado, faz, bem pequenininho na prova, porque você vai ter uma noção de espaço e entender as coisas como se fosse um flashcard, tá? Vamos lá. Comando da questão. O problema da tese defendida neste texto é de que ela, olha só, o próprio enunciado da questão, o comando, já diz que existe um problema na tese defendida. Olha só. Primeiro, o que é tese? Tese é opinião, aquilo que você acha de alguma coisa. Tese é opinião. E como você defende uma tese? Você defende uma tese com um argumento. Então, tese defendida é a mesma coisa do que argumento. Então, o comando da questão fala que existe um problema no argumento. E você tem várias modalidades para defender uma tese, ou seja, você tem várias modalidades de argumento, de como você pode defender essa tese. Você pode, por exemplo, usar um argumento de testemunho de autoridade, de dados estatísticos, você pode usar matérias de jornais. Então você tem N situações para o seu argumento. Tá? Então o problema é no argumento. Agora vamos lá na interpretação da questão, do texto, para a gente poder fazer isso da melhor forma possível. Vamos sublinhar sempre o sujeito, tendo uma atenção de forma objetiva na ordem sintática da frase. Sujeito, verbo e complemento. Tá? Vamos marcar o coração disso tudo, sendo o sujeito? Então vamos marcar. Ó. Meu aluno Roberto tira sempre boas notas. Quem é que tira sempre boas notas? Meu aluno Roberto. Olha, cara, esse aqui já é o coração. Meu aluno Roberto. Tira sempre boas notas nas provas. Mesmo trabalhando 20 horas semanais no restaurante do centro. Ponto. Olha só que período, que informação. Cara, imagina você tomando um café, você tá conversando com umas pessoas e chega uma pessoa e fala assim, ó... Meu aluno Roberto tira sempre boas notas nas provas, mesmo trabalhando 20... Cara, isso é opinião? Isso é uma tese? Não. Ele não está falando nada que ele acha. Então, de cara, você já vê que nesse primeiro período, a tese não está aí, a opinião não está aí. Que é muito incomum, porque geralmente a opinião, a tese, ela vem no início, para depois vir a defesa da tese, para depois vir o argumento. Vamos continuar, olha só. Isso prova que o trabalho em tempo parcial não prejudica o estudo universitário. Aí imagina a mesma pessoa lá, tomando seu cafezinho, conversando e fala, olha só, isso prova que o trabalho em tempo parcial não prejudica o estudo universitário. Você consegue sentir, você consegue ter a sensibilidade que isso é, de cara, uma opinião. Lembrando que opinião é tese, é a mesma coisa. Então você consegue ver aqui, você consegue ter o sentido que isso é a opinião, a tese. Que o trabalho em tempo parcial não prejudica o estudo universitário. Olha só, isso. Isso prova que o trabalho, né, em tempo real não prejudica. O que não prejudica? O trabalho em tempo parcial. Ou seja, esse aqui é um outro sujeito. Então você tem aqui, ó, aluno, e você tem o trabalho em tempo parcial, dois sujeitos, aluno. Ou seja,
Cara, a tua tese, opinião, tá lá no final. Inverteu também a ordem. Porque geralmente, como eu falei, o argumento aparece lá na frente, né? A tese aparece na frente e a defesa depois. Então já existe essa alteração que tem que ficar bem atento. Agora vamos para as alternativas, tá? Bom, o problema da tese defendida, ou seja, o problema do argumento, é que ele se apoia sobre um caso particular, vírgula. Olha só. Então o problema está no argumento, está lá em cima, está no primeiro período. Olha só como é interessante você fazer essa análise correta de frase, através de sujeito, marcar do lado. Então ele está falando que o problema se encontra lá na frente, lá em cima. Olha só, se apoia num caso particular. Olha como é que começa o período, o texto. Meu aluno Roberto. Aí o cidadão, meu aluno Roberto, tira sempre boas notas. Tá, quem é? Quem é Roberto? Não conheço. Ele é todo mundo? Aquele famoso ditado, né, que você ouviu sempre na infância da sua mãe. Você não é todo mundo. Tá. Então, esse argumento, ele se apoia num caso particular? Sim, ele se apoia num caso particular. Não é representativo. Cara, já de cara é alternativa, porque esse é o problema do argumento. Porque ele se apoia no caso particular, meu aluno Roberto, não é representativo. Tá, quem é o aluno Roberto num milhão, 1 bilhão de pessoas no Brasil, no mundo, que tem esse problema. Então, o teu argumento não serve de nada. Então, esse é um problema do argumento. Letra B. O problema do argumento é que ele se fundamenta num princípio universal. Pô, olha só, se já existe no próprio caput, no próprio comando, que é um problema, o problema é um princípio universal que é aplicado a um caso particular. Olha só, o caso é particular sim, mas ele se fundamenta num princípio. Que princípio universal tem nesse primeiro período? Tira sempre boas notas, cara, é estritamente particular e subjetivo. Não existe nada de princípio universal. Viajou, ficou maluco, tá doidão, passa para outra. C. Se estrutura a partir, ou seja, o problema da tese defendida se estrutura a partir de uma analogia. Olha só. Não é muito bem uma analogia, mas vai passar. Partindo de um terreno conhecido para um desconhecido. Cara, vai lá no primeiro período. O que tem de conhecido? Você conhece o aluno Roberto? Você sabe se ele tira boas notas? Cara, não tem nada de conhecido, é tudo desconhecido. D, tá errada, tá? A letra C tá errada. Até porque a gente já sabe que a resposta é a letra A. O problema da tese defendida não se apoia em fatos para a defesa da tese, tornando-a, por isso mesmo, muito debilitada. Sim, ela é debilitada pra caramba. Agora, falar que o problema da tese não se apoia em fatos para a defesa, olha só. Defesa da tese, argumento. Ele pode usar qualquer fatos para ser apoiado. Falar que não se apoia, tá errado. Ele se apoia em fatos, sim. Em fatos particulares, subjetivos. Mas falar que ele não se apoia em fatos para a defesa, ele se apoia como todo argumento. Se apoia em fatos, tá? Para a sua defesa da tese. E você falar que ele não se apoia, é mentira. Ele se apoia sim, num caso particular, subjetivo, mas se apoia. Letra E. O problema da tese defendida se ancora em um testemunho de autoridade. Olha só, realmente existe testemunho de autoridade, uma forma de argumento, tá? Para você defender uma tese, você usa testemunho de autoridade, você pode usar dados estatísticos, você pode usar matérias de jornais, dedução. Agora, falar que ele se ancora, que é a base, que é o fundamento, o testemunho de autoridade. Cara, essa matéria é assinada pelo cara que está defendendo? Quem é que está falando? Você nem sabe quem está falando. Se tivesse assinado, o jornalista, o PhD de direitos humanos, não é ninguém. Então você não pode falar que esse argumento se ancora em testemunho de autoridade, porque nem isso é, tá?
não tem assinado, você não sabe quem é. Então, tá errado também. Meus amigos, mais uma questão resolvida. Banca Fundação Getúlio Vargas, Português Ninja. Se inscreva no canal, por favor, compartilhe, passe o feedback, nos incentive. Fique com Deus, um abraço a todos e até a próxima.